Muito boa noite a todos, boa noite para mais uma nossa Agenda Planetária. Chegamos aqui ao dia 1º de outubro de 2022. Gente, espero que todos estejam bem, estejam conseguindo acessar aqui. Muito boa noite mais uma vez para quem está chegando. A nossa live de hoje da Agenda Planetária sobre previsões para outubro de 2022 e com toda a expectativa, especialmente para quem aqui é do Brasil, por conta das eleições, né, que vão ocorrer amanhã. E embora a gente não esteja direcionando a leitura de hoje, a leitura que vai para o mês todo, né, não esteja direcionando isso para o assunto eleições, aliás, a leitura do mês é sempre algo entre o subjetivo e as circunstâncias macro que podem alterar a atmosfera mental coletiva. Mas hoje é um dia muito especial, porque é véspera de eleições no Brasil, mas é bom que eu informe a vocês que nós estamos num momento, né, o mês de outubro, ele vai ser bastante tenso, ele não vai ser bolinho não, viu? Não vai ser uma coisa tranquilinha. Obviamente, temos períodos em que a gente pode respirar, né, segurar na boia e respirar fundo, mas o mês de outubro ele é bastante turbulento. Em países que são assim centro, né, focos de atenção e também focos de tensão no momento atual do planeta todo, a coisa tende a recrudescer. Por exemplo, o Brasil, em meio a um processo eleitoral, todas as tensões ganham dimensões maiores. A Ucrânia, a Rússia ganham tensões maiores nesse momento. As negociações de OTAN, os países europeus, as questões da política norte-americana, tudo isso vai ganhar ali um cabo de guerra, né, uma condição muito mais intensa ao longo do mês de outubro. Temos um mês que ele é muito marcante, ele é marcado por várias condições importantes. Vamos ter, já começamos essa semana aqui agora, né, hoje 1º de outubro, nós já começamos essa semana com uma expectação muito tensa, que é uma quadratura T. Eu aqui vou fazer um resuminho antes de começar a mostrar. Nós vamos começar o mês com uma quadratura T, né? A Lua está disparando ali um processo bastante tenso no céu, envolvendo Marte, Mercúrio, Netuno, que estão todo mundo em quadratura e oposição nesse momento. Isso, na mentalidade coletiva, é uma expectação bastante difícil, liberadora de pulsões, frustrações, desentendimentos, são coisas bem comuns. A gente vai aprofundar um pouco mais à frente e dentro dos olhares que eu vou fazer aqui, os olhares concentrados semana a semana. Nós estamos no meio de um periodão, né, gigantesco. Para Marte é gigantesco, um período de cerca de 6 meses em que o Marte transita em Gêmeos. Temos aí o vídeo do trânsito de Marte em Gêmeos, já explicativo, né, todo detalhadinho, é um período que vai até quase que abril de 2023, ele já está em andamento aqui, já está acontecendo. Marte ainda vai passar pelo período retrógrado, que vai fazer a duração dessa passagem em Gêmeos se prolongar muito. Então tudo o que passar em Virgem, em Sagitário e em Peixe e em Gêmeos, ao longo de todo esse período até o Marte sair de Gêmeos, vai ser tenso, vai ser cáustico, vai ter contenda, vai ter o diálogo fica com a temperatura mais alta, já não é tão diálogo assim. A gente já tem que ter isso aí em mente, e nesse mês várias outras coisas, vários pontos já vão ser tocados, né, vão tocar essa condição aí de Marte. Vamos ter o ingresso
até o final do mês, né, até os últimos 10 dias do mês, o ingresso do Sol em Escorpião. Atualmente o Sol está em Libra. O Júpiter ainda está retrógrado agora, ele vai em algum momento, lá por volta, na verdade, dia 28 de outubro, ele vai entrar em Peixes, ele está em Áries no momento, enquanto a gente conversa aqui, enquanto a gente tem esse nosso encontro, e vai retornar até Peixes, que é, aliás, um de seus signos de domicílio. Então ele vai retornar, porque ele está retrógrado, em 28 de outubro, e só vai sair dali lá em dezembro, lá em meados de dezembro, vai estar em Peixes ainda, vai voltar para Áries até chegar a janeiro. Prestem atenção que também vai haver uma mudança de tom lá no finzinho do mês. Temos agora, inclusive está acontecendo agora, enquanto conversamos, e essa coisa que está acontecendo agora vai se prolongar por semanas, que é, sabem, aquela quadratura de Saturno com Urano no céu, enquanto Saturno estava retrógrado, voltando a fazer a quadratura com Urano, aquela que é de convulsões sociais, quebra-quebra, dificuldades de entendimento, radicalismos e tudo mais. Pois é, contatos de Saturno com Urano são sempre muito tensos. Um deles estava acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial, né? Foi o recrudescimento do conflito todo. Então ele estava acontecendo já, esse contato atual está desde 2021 até aqui, e agora está, em outubro, está exatíssimo, está na posição, o aspecto partiu, né? Partil, né? Não é partiu de ir embora, não. Então ele está na posição exata, né, uma quadratura, 90 graus exatos com Urano, e vai demorar algumas semanas, enquanto que a gente está conversando aqui agora já está em exatidão esse aspecto. Então temos essa quadratura T muito forte, já na verdade uma grande quadratura até, né, que está acontecendo aí de Lua, Mercúrio, Netuno e Marte. O Júpiter vai, quando ele voltar para Peixes, vai fazer conjunção com Netuno, né, vai fazer conjunção com Netuno outra vez, uma conjunção um pouquinho mais larga, porque o espaço na longitude da eclíptica, o espaço entre um e outro em termos de graus vai ser relativamente maior, mas já podemos considerar uma conjunção. Então vamos ter repercussões aí também a partir de 28 de outubro. Né? E como eu disse, temos alguns aspectos que são respiros, que são facilidades, que são saídas, que são melhorias inusitadas, mas é bom que a gente esteja bastante avisado para outubro como um mês, ele assim, tá todo mundo com os nervos à flor da pele, em várias partes do planeta. Então, visto isso, gente, a gente vai começar, mas antes de qualquer coisa, aqui já demos essa introdução importante, mas eu já vou avisar aqui a vocês que a próxima live da Agenda Planetária foi antecipada para 22 de outubro, né? Vai ser até antes do Júpiter chegar em Peixe de novo. Por quê? Porque no sábado, dia 29 de outubro, a gente vai ter nosso evento presencial de previsões para 2023, um evento presencial em que eu vou dar uma espécie de mini curso, uma palestrona, né, com previsões detalhadas, analisando as grandes configurações que vão ocorrer em 2023 e suas repercussões no Brasil, no mundo, e algumas coisas que a gente pode fazer individualmente para aproveitar a onda, né, aproveitar o empurrãozinho e se precaver quanto à pedreira que vem em 2023. Mas vale dizer, já vou antecipar aqui, que a partir de 2023 as coisas vão dar uma... a maré, a correnteza já não vai ser tão forte, ainda vai existir correnteza, mas não vai ser tão violenta. Já dá para nadar um pouquinho. Mas já fica aí avisado que em 2023 temos evento presencial no Rio de Janeiro, e ele vai ser, então, sábado, às 14 horas, no Rio de Janeiro. Vai ter aqui, se você quiser participar, faz logo sua inscrição. A gente abriu, né, a inscrição na segunda-feira, e na terça já estava com a metade dos lugares ocupados. Então corre aí, porque a gente só tem metade das vagas disponíveis agora. Então vou voltar a falar disso aqui um pouquinho mais adiante, mas é bom que a gente avise, né, porque quem quiser participar do evento presencial já fica de olho aí. Não adianta chegar lá na hora
sem ter feito a inscrição antecipadamente, porque não tem mais vaga quando chegar lá na hora. Tem que fazer já, tem que fazer com antecedência, tá? Se você quiser saber mais sobre o evento, acessa aí o site carlosholanda.com.br, tudo junto. Se tiver alguma dúvida, fala conosco pelo WhatsApp 988279999. Tá? Em horário comercial, não adianta mandar coisa em fim de semana, no meio do sábado à noite, domingo à noite, que a gente não vai acessar. Então tem que ser durante a semana em horário comercial. Então, o que mais que a gente tem aqui de importante para esse evento? Acesso gratuito para todos os participantes do Holanda Verso, tá? Que fizerem assinatura até o dia 30 de setembro, que já ocorreu aqui, né? Já rolou. Então, mesmo com acesso gratuito para os participantes do Holanda Verso, é preciso se inscrever no site porque as vagas são limitadas. Quem iniciar a assinatura no Holanda Verso a partir de hoje, dia 1º, vai ter 75% de desconto no evento presencial. A partir de hoje, a assinatura no Holanda Verso tem descontão no evento presencial. E lembrando que a gravação do evento vai estar disponível na íntegra para todo mundo que participa do Holanda Verso. Então, se você não mora no Rio e quer saber mais sobre as previsões para 2023, vai assistir, mas se tiver lá inscrito no Holanda Verso. E se não sabe o que é o Holanda Verso, acessa aí o site carlosholanda.com.br e vê os detalhes todos lá. Se tiver dúvida, é só falar pelo WhatsApp. Vou repetir, 5521 98827 9999. Se você é aluno da escola Carlos Holanda Astrologia, você tem 50% de desconto para participar do evento presencial. Se você é ex-aluno, você tem 25% de desconto. E esse desconto é válido exclusivamente para os ex-alunos que fizeram nossos cursos de 2019 para cá. Tá? Então, fica aí de olho porque pode ter essa vantagem para ti. Se você não está em nenhum desses grupos que eu acabo de citar, o pagamento para participar do evento é integral, aí não tem desconto, né? Mas se você participar de um desses grupos já te ajuda. Quer saber mais? Acessa lá o site. Se tiver alguma dúvida, né, dá um toque lá pelo WhatsApp em horário comercial, tá bom? Bom, tá dado aí o recadão, depois eu volto a tocar nesse assunto, mas vamos passar aqui pro nosso ponto principal. Vamos ver aqui o mapa, né, que vai acontecendo no céu a partir de hoje. Esse aqui é um mapa que está calculado para não ter casas. Vocês vão observar que as casas são todas iguaizinhas, né? Um mapa com casas iguais, com um zodíaco solar que começa em Áries, termina em Peixe, só para a gente não ter que localizar em região nenhuma e não ter variação no tamanho das casas. Quer dizer, não está escrito Rio de Janeiro aqui em cima, mas vale para qualquer lugar, tá? Não está valendo, não fica restrito a uma região. Então, esse mapa aqui está calculado para meio-dia, de 1º de outubro, e a gente vai começar a fazer o mapa se mover. Vocês vão acompanhar aqui a gente. Então, como eu disse, olha, já começando nossa primeira semana, começando a detalhar agora, né, a primeira semana. Aqui, ó, se vocês repararem bem no desenho, já tem um quadradão vermelho aqui, né, um quadradão, uma cruz. Aqui temos uma grande cruz ou uma grande quadratura, dando a partida no mês, tá? Nesse domingo, dia 1º de outubro, a Lua aqui serve como um gatilho disparando essa configuração muito tensa que já temos em andamento com Mercúrio, Marte, Netuno, fazendo a quadratura T, e a Lua vem aqui e dá o toque final, né, acirrando as instabilidades, as confrontações, os desentendimentos. Muita atenção com desinformação, sabe quando a gente recebe informação e troca as bolas? Sabe quando você acha que foi dito uma coisa, chega lá no lugar e é outra coisa completamente diferente? Quando você precisa, você depende muito de uma documentação estar toda certinha, confere direitinho. Aliás, para quem está aqui no Brasil, então, documentação eleitoral, números de candidatos, essas coisas, confiram com todo amor e carinho, vão assim acompanhados votar, porque vai precisar sempre desse cuidado, e tenham muito cuidado ali quando forem expressar suas preferências eleitorais nesse período, porque os ânimos estão... nem precisava ter essa análise, né? Mas é bom que a gente assevere que o negócio aqui tá realmente, a Lua em oposição com Marte, explosivo, né? Os ânimos estão acirradíssimos. Hoje é o dia
1º de outubro, e aqui no dia 2 de outubro vai ser o dia da eleição aqui no Brasil. Então, já começamos essa tendência para a semana muito marcante, com essa quadratura T, e está envolvendo os chamados signos mutáveis, que são Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, que são signos muito voltados para áreas de conhecimento, desenvolvimento de aprendizagem, de quem sabe mais, quem deixa de saber, os dogmas, os dogmas e as certezas absolutas, questões religiosas às vezes envolvidas, elementos voltados ali para como sanar problemas para as pessoas que estão em desvantagem social, desigualdades e tudo mais, e aqui por conta do eixo Virgem-Peixes, né, e também pelo eixo Gêmeos-Sagitário, e é justamente o ponto de maior tensão. Está, na verdade, essa quadratura, essa grande cruz, essa grande quadratura que está sendo disparada aqui, ela tem um efeito, assim, no mínimo, para mais de uma semana, mas esses primeiros dias, dia 1, dia 2, dia 3, são realmente mais tensos, até porque é um processo que vem vindo desde uns 2 ou 3 dias anteriores ao dia 1º, que já estava sendo, a própria quadratura T Mercúrio, Marte e Netuno já estava em andamento, e a Lua serve aqui como um disparador, um verdadeiro disparador de um processo que já estava muito forte. E reparem bem numa coisa, aqui nesta semana, Mercúrio já vai deixar de estar retrógrado. Ele, aqui enquanto a gente conversa, neste dia 1º, ele está tá vendo esse Szinho que está aqui no indicador? Pois é, ele indica que está em ponto estacionário, está numa condição de estacionário. Ele estava retrógrado e aparentemente, né, para quem olha aqui da Terra, dá a impressão de que o movimento dele já não está mais andando ao inverso, não está andando para trás. Ele parou de fazer um movimento inverso e vai começar sua escalada para o movimento direto. Então, entre 1 e 2 dias, menos de 48 horas, o Mercúrio já vai estar 100% direto, talvez até em 24 horas já. Já vou passar aqui para o dia seguinte, mas o que nós temos aqui hoje? Ainda em funcionamento esse bom aspecto de Marte com Saturno, que imperou durante boa parte de setembro, ele ainda está valendo um pouquinho, que é o aspecto de disciplina, de coordenação mental, de capacidade de levar as coisas a cabo, mesmo quando penosas, e desenvolver articulações mais inteligentes. Isso, quando eu digo isso, está valendo para todo e qualquer mortal, né? Como a gente reage a isso depende um pouco da capacidade que a gente tem de se deixar mexer pela coisa. Claro que se a gente resistir muito, se a gente for muito teimoso, e como diz essa oposição de Lua-Marte aqui nesse eixo Gêmeos-Sagitário, a gente estiver num fervor dogmático, aí vai ficar muito difícil de responder bem a esse aspecto que já está, inclusive, perdendo a sua potência total. Mercúrio já fez um bom aspecto com Urano, já está se desfazendo já faz um tempinho, mas está voltando a formar bom aspecto com Plutão, que é e nessas condições em que está em 2 signos de terra, é um espetáculo para a gente organizar o pensamento, planejar coisas com bastante antecedência, tudo organizadinho, prestar contas, ver a contabilidade, ver quanto ganha, quanto gasta, quanto precisa investir para poder ter retorno. É um momento excelente para você planejar as coisas usando aquilo que você já conhece com o máximo possível de eficiência, gastando o mínimo possível de energia, fazendo menos esforço para ter o máximo de resultado. É excelente esse aspecto, ele é muito persuasivo. Então, quanto mais você se dedicar a vamos realizar uma coisa prática, vamos solucionar um problema mais imediato, mas que possa ter essa solução contínua para tempos futuros, quanto mais você se dedicar a isso, mais sucesso você tem nos dias vindouros, nas semanas vindouras. O Sol e Vênus já estão ingressados em Libra já faz um tempinho, a oposição com o Sol e Júpiter, aliás, quem andou vendo os debates aí, viu aquela situação crítica ali, envolvendo figuras religiosas, não se sabe exatamente se era mesmo, mas
a situação crítica envolvendo religiosos, as manifestações de outros religiosos a respeito disso, são bastante características, essas situações são bastante características desse aspecto aqui, ó, oposição com Júpiter, a Vênus em oposição com Júpiter, são cabos de guerra, dissonâncias, discordâncias, exageros, fanatismos e formas assim muito hiperbólicas de pensar, de atuar, dramáticas de agir, e fora essa oposição de Mercúrio com Netuno é que uma oposição do esquecimento, da distração, da hipérbole, mas a hipérbole tão grande, mas tão violenta, e que é quase que mitômana, né? É quase que de invenção de uma coisa que não tem como existir, né? É muito comum a gente cair em enrascada, cair em golpe quando manda coisas pela internet, aí o pessoal acredita, o pessoal manda promessa de emprego pela internet, muita gente acaba caindo, tem que ter um cuidado extra aqui. Não é brincadeira quando isso aqui ocorre. Isso está valendo então para a semana. Vale lembrar aqui que eu já tinha falado a quadratura de Saturno com Urano. Olha como é que ela já está bem exatinha, está com menos de 1 grau já de distância para a exatidão, e ainda vai chegar mais perto ainda da exatidão, né? 18 para 18, 18,58 para 18,20, está chegando muito perto. Então, estamos exatamente no maior dos pontos de ebulição, pontos estes que eu já tinha, para os quais eu já tinha chamado a atenção desde meados de 2021, que isso aí não ia terminar tão cedo, e toda live, todo mês eu falo, olha, isso vai voltar, isso vai recrudescer, isso vai intensificar, enquanto essa quadratura não sair, as tensões políticas, sociais, econômicas, olha, Urano em Touro, as divergências ideológicas, as tendências a agir de maneira exageradamente autodefensiva em prol de um determinado grupo fechado que acusa o outro de estar conspirando, né, tentando destruir o mundo, a realidade, as outras coisas. E isso está dentro dessa quadratura. Isso aí acontece, e não é de agora, isso acontece sempre que há um aspecto tenso envolvendo um ciclo de Saturno com Urano. Os alunos, se tiver aqui junto com o grupo que está assistindo a live, alunos lá do nosso curso que está em andamento agora de Astrologia para Crises e Oportunidades, vocês devem estar vendo muita coisa que foi dada na aula da semana anterior, inclusive, né? O ciclo de Saturno e Urano sendo falado aqui, demonstrado, e é só olhar ao redor o que está acontecendo. E não precisa ser só no Brasil, em várias partes do mundo as condições estão mais acirradas. Olha aqui que vamos passar aqui para os dias à frente, né? Estávamos no sábado, dia 1, né? Vamos voltar aqui. Sábado, dia 1 aqui. Domingo, dia 2 de outubro, que é o dia das eleições, com a Lua já tendo ingressado em Capricórnio. Vários daqueles aspectos já mencionados na primeira etapa aqui ainda, né, eles permanecem. O que vai acontecendo é que alguns vão ficando mais exatos e outros vão se desfazendo. Aqui a Lua ingressando em Capricórnio vai dar uma tônica muito maior à condição que Saturno ocupar no céu. E Saturno está dentro daquela quadratura já citada, né? O que torna o dia 2 de outubro algo assim que sabe aquela história tem até um meme na internet dos pinguinzinhos de Madagascar, quando as pessoas gritarem, vote, né, no meu candidato, e você dá um tchau sorrindo, né? Aquela coisa assim, não confronta porque não adianta nada, né? Então é aquela hora em que todo cuidado é pouco, em que a gente precisa se preocupar em ser produtivo, ser prático, ser coerente, certinho, tudo nos conformes, obedecer a regra, obedecer a hierarquia, tá tudo nos conformes aqui. É o momento que a gente precisa trabalhar assim. Mesmo quando a pessoa não gosta de hierarquia, é o momento de fazer isso. É muito mais sensato, né? Até porque a Lua sai daquela quadratura da Grande Cruz, né, a grande quadratura, e entra numa quadratura T envolvendo Júpiter, Vênus, Sol, né, e ainda é um momento de grande exagero, de excessos de afirmação, excessos de tentativa de tomada da liderança de quaisquer instâncias, desde você guia turístico que está guiando um grupo e fica sempre alguém querendo sobressair, até você estar numa empresa em que alguém almeja um cargo, ou que você está jogando um jogo de RPG e alguém quer ser o sujeito que vai narrar a partida. Enfim, toda hora tem uma disputazinha sobre quem sabe mais e sobre quem é que deve sobressair um pouquinho.
Isso aí é uma condição sine qua non para esse aspecto aqui também. Ele é um congelador de afinidades, no momento em que as afinidades elas dão uma arrefecida nesse momento. É difícil, se não fosse domingo, eu já ia alertar aqui, olha gente, quando se for fazer contratos aqui com as outras pessoas, pensem bem e tentem colocar isso ou para terça-feira, ou não, mas se fosse segunda-feira, mas é domingo, já tem menos propensão, menos problema, né? Porque já não é dia útil, né? De qualquer jeito, fechar um pacto aqui numa fase como essa é bem dificilzinho, bem complicado, porque a negociação fica mais acirrada, né? Então aqui o Marte está saindo cada vez mais desse trígono, está mantendo aqui essa quadratura T, Marte, Mercúrio, Netuno e Mercúrio aqui, ó. Reparem que a letra S do dia anterior, que estava vermelha, agora já está em preta, normal, né? Já está saindo nesse dia mesmo, no domingo para segunda já está em movimento direto. Aliás, deixa eu ver aqui, já vou mostrar para vocês em horas à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ser muito mais mesmo no dia 3 mesmo que vai ocorrer. Na metade do dia 3 é que o Mercúrio já vai estar... O Mercúrio na metade do dia 3 já vai estar direto. Aqui já é o dia 3, segunda-feira, mostrando a Lua se aproximando ali de Plutão. E, inclusive, com a segunda-feira já é uma data um bocado menos complicada. Já tem amenidades, já temos situações de comunicações mais práticas, mais fluidas, mais lúcidas, né? Tem um momento de lucidez muito importante na segunda-feira, dia 3 de outubro, aqui com a Lua fazendo bom aspecto com o Mercúrio, e cada vez mais aquelas condições mais tensas vão se dissipando, aos pouquinhos elas vão se dissipando. O principal mesmo é sábado, domingo, segunda, aí vai para terça-feira, segunda e terça já vai melhorando bastante. Mas mesmo assim, as condições tensas vão retornar ao longo do mês, vão se refazendo, né? Essa condição aqui da Lua que vai fazer conjunção com Plutão no dia 2 não deixa de ser tensa, não deixa de fazer com que a gente precise considerar deixar de lado determinadas preferências e interesses em favor do que pode ser levado a cabo até então, senão a coisa não anda. Um momento de desapego, né? E subjetivamente é um momento que requer desapegos e nada de pensar assim de maneira infantil, nada de infantilidade. Suprime, é aquela hora que você fala assim, respira fundo, aguenta, que dói menos, né? Que sofre menos. Então você suprime um pouco aquelas vontades individuais, pensa no coletivo, pensa no que funciona mais e vai adiante, né? É o que funciona mais, especialmente no âmbito do trabalho, das coisas que você quer realizar, do reconhecimento que você quer obter. Dia 4, terça-feira, cada vez mais a tensão ali Sol, Vênus, Júpiter vai se desfazendo, né? De Marte com Mercúrio e Netuno é o grande aspecto tenso do mês. É aquele aspecto, eu gosto de dizer que assim, Marte com Netuno com Mercúrio é um aspecto muito do alérgico. É alérgico, é anêmico, é de disputas acirradíssimas para mostrar quem é que sabe mais, quem é que está errado, daquela história de, em vez da pessoa falar, olha, eu não conhecia dessa maneira, talvez fosse melhor a gente tentar desse outro jeito. Não, aqui a pessoa já chega, tá errado, vocês são burros, vocês não sabem nada, não é nada disso, aquela hora que as pessoas não têm paciência para escutar o ponto de vista alheio, e menos ainda, vamos supor que você vai lidar com pessoas que já são muito experimentadas em determinado campo, mas que, de repente, você, na sua leiguice, né, na sua ausência de costume com determinada coisa, acaba descobrindo ali, pô, isso aqui está funcionando, todo mundo diz que não funciona. Aí você vai usando, aí vem o mais experimentado e fala assim, tá errado, isso tem nada a ver, que não sei o quê. Em vez do sujeito parar para pensar e falar assim, por que você está usando dessa maneira? Porque a gente conhece de outro jeito, né? Não, ele já vai atacando. Então é uma tendência muito frequente desse período que gera muitos desentendimentos e mágoas profundas que podem ficar muito tempo. Não vamos esquecer que o Marte aqui nessa condição que ele está no finzinho já passou, já está no terceiro decanato ali dos Gêmeos. Ele está num decanato solar, inclusive, é um decanato que na verdade, a face, né, a face do Sol e num termo de Marte, está assim, todo mundo nervoso, né, todo mundo irritado. Quando não está entusiasmado em excesso, está confiante em excesso, que tem que tomar cuidado,
tá, sabe? Tem que estar assim, ok, ultrapassamos uma etapa, foi difícil, conseguimos, mas agora que a gente conseguiu, vamos amarrar aqui. É como o sujeito que é um alpinista e acabou de galgar um ponto da montanha, difícil a beça de ter conseguido. Consegui, ufa. Agora, em vez de ficar, oba, beleza, vou relaxar, vou tirar uma foto com a perna só, né, e se arriscando, a pessoa, agora que eu cheguei aqui, agora eu vou cuidar da segurança, vou amarrar mais essa corda aqui, vou colocar essa estaca aqui para me segurar melhor, vou respirar fundo e descansar. Não, a pessoa, às vezes a pessoa exagera na confiança. Muito cuidado com essa confiança nos projetos, nas circunstâncias de vida e com o trato com as pessoas. Não tem essa confiança toda. Às vezes você jura que a pessoa está entendendo o que você está dizendo e ela está distorcendo tudo que você disse. Olha, uma das coisas mais horripilantes que existem em meios esotéricos, né, na astrologia, em outros ramos divinatórios, e áreas de busca espiritual, é a chamada interpretose. É a coisa mais vil que pode acontecer, porque a pessoa projeta a própria sombra dela no outro, julgando que o outro que está dando uma dica fundamental, fantástica para o outro ultrapassar ou conhecer a própria sombra, que estou ajudando para caminho. Na verdade, ele está sendo extremamente preconceituoso com o outro ali, projetando a si mesmo no outro, né? Ele está criticando, ele está fazendo aquela crítica destrutiva, acreditando que está fazendo um grande benefício. Muita atenção com um período como esse, aquela atenção assim que eu vou dizer para você porque isso vai lhe fazer bem, e talvez não vá fazer. O Marte em Gêmeos, ele tem essa propriedade. Marte em Gêmeos, em quadratura com esses fatores em Virgem e em Peixes, sujeito ainda a ter aquela lua que já aconteceu em Sagitário, e a lua que vai tocar o Marte de novo, é um negócio complicado nesse âmbito, e aí muita gente perde amigo, muita gente perde o fio da meada de um processo que poderia ser bem sucedido, justamente por causa das interpretoses, dos achismos, que a pessoa fala, eu tive uma intuição, eu acho que é assim, né? Eu tirei uma carta de tarô que é negativa, e aí então eu vou agir com o sujeito dessa maneira, e pergunta primeiro, pergunta, vai confirmar se aquilo é verdadeiro, não toma assim como por absoluto, né? Tem que ter uma gradação, uma contextualização. Os maiores analistas de símbolos que eu conheço, os melhores do mundo, todos eles fazem, ninguém toma decisões assim a esmo, pronto, acabou, não. Os mais sensacionais analistas de símbolos são muito cuidadosos. Então vamos seguir esse caminho, que é uma coisa mais saudável, né, para todos nós, para si próprio e para todos ao redor. Então fica aí a dica, porque isso está valendo não apenas para o dia 4, terça-feira, mas para esse período todo em que essa quadratura T está valendo. Na verdade, é uma dica que vale para a vida, né? Para a vida toda, para tudo. Tem que ter essa mediação entre a sua vontade de mostrar o seu talento, né? Suas capacidades, as habilidades adquiridas, e o que o que realmente é preciso passar, o que realmente é preciso oferecer, e não ser interferente, não ser demasiado interferente nas opções alheias. Dia 5, olha só que beleza, temos um ponto crítico, bem assim, vai acirrar bem os ânimos dessa quadratura de Saturno com Urano, que a Lua vai tocar. Nesses últimos meses, todo mês a Lua está tocando no Saturno, depois no Urano, vai fazer conjunção, todo mês está fazendo isso, então todo mês temos aqueles períodos de tensão maior. Então, não fossem esses excelentes aspectos aqui, o trígono de Lua com o Sol, com Vênus, né, que durante o dia 5 de outubro, quarta-feira, vai ocorrer com Sol, com Vênus e com Marte, não fossem esses excelentes aspectos que vão atenuar o pano de fundo mais tenso que está ocorrendo, realmente poderia ser um fator de ignição das coisas que andavam fervendo por trás de uma camada de pacificação, tá? Mas ainda assim, não deixa de ser sabe quando você tem um líquido muito quente, que você não está vendo que ele está muito quente, mas de repente vem uma bolha e explode aqui na frente? Pois é,
é aquela situação que é sintomática de um problemão que está por ocorrer ainda se não forem tomadas as devidas providências. E isso aqui pode ser justamente a saída: concórdia, conciliação, adesão a causas nobres sem tentar gerar ações destrutivas, iniciativas, preocupação com o esclarecimento, aqui com o Marte em Gêmeos. Então, iniciativas de esclarecimento, iniciativas de ensino, fatores de concórdia, assinaturas de tratados, sempre lembrando que isso aqui está um pouquinho difícil, porque está todo mundo achando que é o dono da razão e dono da verdade, né? Mas isso aqui é uma saída muito boa. Lembrando também que Mercúrio também tem um compensador aqui com Plutão. Se você pode detestar tudo aquilo ali que aquele grupo social está fazendo, mas se aquilo ali funciona para todo mundo, é melhor reconsiderar a sua indisposição com aquelas criaturas e falar: vamos, isso aqui vai ser bom para todo mundo, então trégua pelo menos por enquanto, né? Então para de criar caso à toa. É um período que a quarta-feira pode ser assim de vamos parar para fazer um balanço da situação tal como ela está agora. E o que a gente, quais são as diretrizes que a gente vai ter que fazer? Que conchavos, que acordos, que conciliações a gente precisa fazer para dar andamento, bom andamento às coisas, né? Dia 6, quinta-feira, ainda nessa primeira semana, a Lua já vai ter ingressado em Peixes. Reparem que a quinta-feira, com essa passagem da Lua em Peixes e com a atenuação dos demais aspectos, é um dos dias que já está mais amenozinho, né, dentro dessa mesmo diante dessa tensão maior que está ocorrendo ali o tempo todo. E reparem que ao final desta semana, primeira semana, o Mercúrio já vai ter saído dessa quadratura aqui, vai reingressar em Libra, tá? Então essa principal tensão aqui já vai dar uma arrefecida considerável. Vão ocorrer outras tensões semanas à frente, mas essa aqui ela está totalmente concentrada na primeira semana. Coisas que, se você desencadear um processo correlato, né, correspondente, isso aqui, nesta primeira semana, pode ter acabado ali o aspecto que as repercussões, as consequências vão continuar. Então, o cuidado é importante aqui. Então a Lua está em Peixes, vai intensificar muito a posição de Júpiter e de Netuno no céu, né? Então temos um momento de ânimo, de iniciativa ali com Júpiter em Áries, de consideração pela dor alheia ali com o Netuno em Peixes, de desenvolvimento do imaginário. Aliás, é como se fosse isso aqui um prenúncio do início do mês para algo que só vai acontecer lá no finzinho de outubro e ainda vai pegar um pouquinho de novembro, quando Júpiter reingressar em Peixes em sua retrogradação. Então a Lua ali em Peixes é um fator bastante promissor nesse campo musical, artístico, as iniciativas de contato com culturas diferentes, diplomacias, ainda que estejamos sob pontos muito críticos, alguns avanços diplomáticos podem ocorrer, conversas, né, reconsiderações podem ser pelo menos cogitadas e depois devem ser colocadas em prática em novembro e dezembro, né, mas principalmente em dezembro. Então reconsiderações já começam a ocorrer ali. Tá, com a Lua passando ali em Peixes a partir de quinta-feira, dia 6. Vamos lá para o dia 7, sexta-feira. A Lua já bem pertinho de Netuno, vocês vão ver, sexta, sábado, olha aqui, eu já tinha mencionado isso. E temos um grande trígono, né? O Sol está começando a formar esse bom aspecto, essa boa, ótima configuração em elemento ar. Está em Libra, com Saturno em Aquário, Marte em Gêmeos. Isso aqui vai durar quase que 2 semanas, a duração desse bom aspecto, dando uma compensada por uma outra via que não essa dos entendimentos, especialmente das razões, né? Mas dando uma compensada por uma outra via, que é a via da concórdia, do pertencimento, da difusão e das alianças a serem formadas e dos conselheiros bem lúcidos nessa fase aqui é um bom atenuante, né? Um momento ótimo para que você possa tentar conversar com pessoas com quem se desentendeu, tentar formar ali projetos para o futuro com pessoas que você sabe que trabalham, se dedicam bem, né, com quem você pode ter uma boa conversa, uma boa troca e projetar as coisas com um ânimo
lúcido, né, que não é aquele ânimo de vamos acontecer, vamos fazer qualquer coisa, basta acreditar. Não, vamos fazer, vamos ver os nossos limites, mas dentro dos limites o que, que a gente consegue. Tá? E aqui, a continuação do que eu já tinha mencionado da Lua de Netuno, e aqui também, ó, no dia 8, finalizando a primeira semana, a conjunção de Lua, Netuno, Júpiter durante o dia, só tem uma coisa chata aqui, que é a oposição com Mercúrio, que é a oposição do distraidão, que é a oposição do desorganizado, que é a condição de ser ludibriado por espertalhões, né, ou por os serviços mal feitos. É aquela hora em que muita gente. Eu imagino aqui que o PROCON deve receber reclamação à beça numa situação como essa, depois de ter havido uma situação como essa, né? Então é momento de serviço mal feito. É uma fase aqui que é quase como se o Mercúrio estivesse com saudade da fase em que ele estava retrógrado dias antes. Né? Vamos fazer alguma confusão em sistemas de comunicação, vamos fazer as pessoas terem mais problemas para pagar suas contas, suas taxas, aquele momento que tudo bagunça um pouquinho. Mas de qualquer maneira, esse aspecto aqui ele é bem favorável, é uma fase para a gente projetar coisas para o futuro e começar a escrever no papel para não esquecer. E se não escrever, a inspiração vai embora. Né? Passando aqui para frente, esse trígono vai permanecer. Vamos lá para a nossa segunda semana.